Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, quarta-feira, 14ª semana do tempo comum. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versos 1 a 7. Hoje, a liturgia celebra o dia de Santa Maria Goretti. Ela nasceu em Corinaldo, centro da Itália, no ano de 1890. Era de família pobre, numerosa e camponesa, sempre muito temente a Deus. E com a morte do pai, a família de Maria Goretti foi morar num local perto de Roma, sob o mesmo teto de uma família composta por um pai viúvo e 2 filhos, sendo um deles Alessandro. Aconteceu que este jovem, por várias vezes, tentou seduzir Maria Goretti, que ficava em casa para cuidar dos irmãozinhos. E por ser uma menina muito temente a Deus, sua resposta sempre era cheia de maturidade e dizia sempre ao rapaz: não devemos fazer isso. Deus não quer, é pecado. Certa vez, estando em casa sozinha, o rapaz tentou novas investidas e, não tendo êxito, deu 14 facadas na jovenzinha de 12 anos de idade. E mesmo assim, ao ser socorrida pela mãe, ela dizia: Mãe, eu perdoo esta pobre alma que fez isso comigo. O rapaz, de fato, foi condenado, ficou na cadeia e se converteu lá dentro da prisão quando soube que Maria Goretti o perdoou. Quando foi a época da canonização de Santa Maria Goretti, o rapaz, já livre de sua sentença civil, estava ao lado da mãe participando da cerimônia de beatificação de Santa Maria Goretti. Ela é vista como padroeira de pessoas estrupadas, padroeira de jovens virgens e puras de coração. Gostaria de ter Santa Maria Goretti como sua protetora no céu? Se aproxime mais desta jovem exemplar que soube abdicar as coisas que são passageiras e se aplicou muito mais nas coisas que são do céu. Vamos agora somar a vida desta tão grandiosa santa à liturgia que hoje é lida em toda a igreja. E veja que já logo de início nos chama a atenção o salmo responsorial que diz assim: buscai a face do Senhor constantemente. Note bem que já nos faz enxergar que é algo que Santa Maria Goretti sempre soube fazer muito bem. Neste ponto da reflexão, podemos ainda nos perguntar: como podemos imitar mais de perto os passos dos grandes santos, ou mesmo nos lançar nos caminhos da santidade? Creio que o Evangelho é uma forte indicação de como tudo deve começar na vida de cada pessoa que deseja a santidade para a sua vida. Em primeiro lugar, veja que Jesus chama os 12 discípulos, que mais tarde serão as colunas da igreja de Jesus Cristo, com exceção de Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Isso significa que tal chamado à vida dos 12 é um chamado feito a toda a igreja de forma integral, sem escapulir ninguém. Entre alguns apontamentos, isso significa que em todo o tempo da história, inclusive hoje, Jesus continua a chamar novos discípulos aos caminhos de santidade. O que fizeram os 12? Em primeiro lugar, foram fiéis e obedeceram aos preceitos instruídos por Jesus. Sempre lembrando, com exceção de Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Então Jesus confere a eles uma autoridade que somente pode vir do céu. Concede aos 12 poder sobre qualquer tipo de mal. Desse modo, Jesus instrui a eles como deve ser a vida de crescimento espiritual de cada um deles. Deve haver uma progressão na vida espiritual, o que nós chamamos de ascese cristã. Primeiro deve-se aprender a falar das coisas do céu. E por isso Jesus diz para anunciar o reino de Deus a todas as pessoas. Consequentemente, Jesus oferece a eles uma metodologia de trabalho missionário, significando que a espiritualidade não deve ser de qualquer forma na vida das pessoas, mas deve ter uma organização com metas e objetivos a serem alcançados a cada dia. Da forma de Jesus,
Primeiro vem o aprendizado sobre Deus e as coisas do céu. Depois, aprender os rituais sagrados a partir da pessoa de Jesus. Depois, aprender a ter noção sobre a existência do mal. E logo em seguida, aprender que Deus tem toda a autoridade sobre qualquer tipo de mal. Por isso, fala-se no Evangelho que Jesus deu autoridade aos 12 discípulos, ou seja, Jesus deu autoridade à sua igreja, com vistas a servir o seu próximo e, se for o caso e precisar, expulsar o mal da vida das pessoas. Não para por aí ainda, visto que Jesus pede a eles que, se houver algum caso por onde eles anunciarem o Evangelho, eles deverão também curar as possíveis enfermidades de tantas pessoas que se aproximarem a ele. Veja o poder grandioso que vem do céu, que está sobre a igreja de Jesus Cristo. São instruções de Jesus que os 12 seguiram atentamente. Este é um caminho muito profícuo, a fim de que este ou aquele fiel caminhe buscando sempre em vista da santidade em sua vida. Assim como fez Santa Maria Gorete, no caso de hoje, que celebramos o dia dela. Também os 12 discípulos, com exceção de Judas Iscariotes, sempre lembrando, eles foram sempre fiéis aos ensinamentos de Jesus Cristo. E ali está um grande segredo de viver uma vida santa. Imitar os passos do Mestre, ouvi-lo e sempre praticar as suas boas obras. Não quer se juntar a este rol de santos da Igreja Católica? Escute Jesus constantemente em sua vida e faça o que Ele vos pedir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.